Olá, queridos, graça e paz, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, sua casa e sua família. Quero deixar uma palavra de Deus aqui para o seu coração, para a sua meditação, para o nosso deleite espiritual. Eu estava pesquisando e meditando e Deus me tocou para deixar essa palavra para o seu coração, para a sua vida, para a sua alma. Quero falar um pouquinho sobre o pecado da hipocrisia. O pecado da hipocrisia. Tudo em Jesus nos impressiona. Suas palavras, seu ser, seus gestos, suas formas, suas maneiras, suas virtudes, tudo em Jesus chama a nossa atenção. Tudo em Jesus é motivo de exemplo, de milagre, de bênçãos, de coisas gloriosas. Tanto que João disse que se fosse escrever tudo acerca de Jesus, não haveria tantos lugares para tantos livros. Mas o que me chama a atenção agora nesse momento é o que Jesus fala acerca dos hipócritas. Eu percebo que no ministério de Jesus, a turma que mais afligiu, a turma que mais mexeu com os ânimos do Senhor, afrontou o Senhor, é o grupo dos hipócritas. Essa turma encheu o saco de Jesus. Mas, em contrapartida também, ele não ficou calado. Ele não os poupou, em momento algum. Em momento algum nós vemos na palavra o Senhor se afinando para os hipócritas. Não. Nós vemos na Bíblia que Jesus ofereceu perdão para a mulher adúltera. Nós vemos que o Senhor retratou com compaixão que merecia o filho perdulário. Nós vemos que o Senhor perdoou Bartimeu e curou. Nós vemos que o Senhor fez tantos milagres, perdoou tantas pessoas, abençoou tantas pessoas, o malfeitor e tantos outros. Mas quando Jesus contemplava um hipócrita, não poupou palavras de repúdio, o Senhor não poupou palavras de repreensão e juízo para os hipócritas. Não poupou, em momento algum. Então o que eu aprendo? Se Jesus não poupou, nós como os discípulos do Senhor, como servos do Senhor, também não podemos poupar os hipócritas que estão ao nosso meio, que está ao nosso redor, que está ao redor da igreja. Não podemos. Todo mundo sabe que os hipócritas continuam a existir. Eles estão em nosso meio, eles estão em nossas congregações, eles estão do nosso lado, eles estão em todos os lugares. Às vezes proliferam como ratos. A palavra é dura, mas é essa mesmo. E se tornam invulneráveis a qualquer tipo de raticida. Mas glória a Deus, aleluia, que nem todos na casa de Deus são hipócritas. Aleluia. Infelizmente, nem todos estão combatendo os hipócritas. Queridos, os hipócritas precisam ser combatidos firmemente. Os hipócritas, legalistas, fariseus, saduceus, essa turma de falsos, de fingidos, precisam ser combatidos. E quem Deus vai usar? É eu, é você, somos nós. Não tem outro. Olha, quem concorda com o hipócrita, mais cedo ou mais tarde, será hipócrita também. Se você está concordando
conformando com o hipócrita, mais cedo ou mais tarde, você se tornará um hipócrita também. E se você se tornar um hipócrita, você vai ser combatido pela palavra, vai ser combatido por Jesus, vai ser combatido pelo Evangelho, porque o Evangelho, a palavra de Deus, nunca vai deixar de combater os hipócritas. Não, não, não. O vírus da hipocrisia, o vírus da hipocrisia se transmite mais facilmente que sarampo e varíola. Não deixe esse espírito apossar de você, não deixe esse espírito apossar da sua vida, espírito de hipocrisia. Repreenda isso em nome de Jesus. Não permita ser um hipócrita. Não, querido. Quem defende um hipócrita é tão hipócrita como ele. Se você está defendendo algum hipócrita, você é tão hipócrita como ele. E vai ser combatido pela palavra do Senhor. Vai ser combatido por homens de Deus de verdade. Com certeza. Quem bajula, é isso mesmo, quem bajula um hipócrita é mais hipócrita do que ele. Acorda, meu irmão. Sai fora desse espírito de hipocrisia. Sai fora desse espírito de duas palavras, de duas caras. Esse espírito de quando você está com a turma você fala uma coisa, quando você está com outra turma você fala outra coisa, quando você está com uma pessoa você é a favor, quando você está com a outra você discorda. Até quando você vai viver assim de duas caras, duas palavras, duas medidas? O Senhor vai te combater. Os hipócritas usam simultaneamente as duas mãos. Com uma eles afagam e com a outra apunhalam. Esse é o espírito dos hipócritas. Ele te abraça e com uma ele te afaga, mas com a outra ele te apunhala, ele te mete a faca nas suas costas. Esse é o espírito do hipócrita. Então fuja dos hipócritas. Como morcegos, os hipócritas assopram uma suave brisa enquanto chupam e sugam o sangue de suas vítimas. E o que tem de hipócrita ao nosso redor, o que tem de pastor hipócrita, o que tem de evangelista hipócrita, o que tem de membros hipócritas, o que tem de líderes de departamento hipócritas, mas você será combatido por Deus e a sua palavra. Se tem um grupo que Jesus sempre detestou, é o grupo dos hipócritas. E se você é hipócrita, você está sendo detestado pelo Senhor e a sua palavra. Alacamassura balabahas. Os hipócritas mandam um e-mail para um amigo elogiando. Logo em seguida, eles mandam outro e-mail para outro amigo te apunhalando, te denegrindo, te acabando, te destruindo, acabando com a sua vida. É assim. Os hipócritas mandam um e-mail de bajulação para um amigo e no e-mail seguinte detona o mesmo amigo. Ou seja, quem está falando mal de mim para você, amanhã vai falar de você, porque é um baita do hipócrita. E você está achando que ele é de confiança. Sai fora. Sai fora, meu irmão. Os hipócritas levantam a mão no culto, concordando, apoiando uma decisão pastoral, e quando chegam na calçada depois do culto, dizem que apoiaram, mas estão visceralmente contra. Isso são os hipócritas. Na sua frente aprova, na sua frente apoia, na sua frente concorda, mas quando chega lá fora, no passeio, na esquina, na casa, está dizendo, eu apoiei porque eu fiquei meio sem jeito, mas eu não concordo com nada daquilo. Hipócrita você, falso, fingido. Seja verdadeiro, seja sincero, você vai ser mais honrado, vai ser mais honroso, porque Deus vai te abençoar. Deus se agrada de gente sincera, Deus se agrada de pessoas que firmam a sua palavra, que têm comprometimento com a sua palavra. Deus não se agrada de pessoas de duas caras, duas palavras, duas medidas, duas decisões. Toma jeito, meu irmão.
Repreenda esse espírito de hipocrisia da sua vida. Pedro, por um momento, esse espírito de hipocrisia, ele operou na vida de Pedro. Quando ele estava com os judeus, ele falava e se agradava com os judeus. Mas quando ele chegava diante dos gentios, ele falava e se agradava com os gentios. Quando ele estava com o gentio, ele falava mal dos judeus. Quando ele estava com os judeus, ele falava mal do gentio. Foi preciso Paulo repreendê-lo face a face, para que aquele espírito de hipocrisia fosse ausentado da sua vida. Não seja hipócrita mesmo. Não. Todo hipócrita é conhecido pela facilidade com que dá um tapinha nas costas de seu líder e com a mesma mão que cumprimentam outros hipócritas e planejam a derrota do líder. Todo hipócrita, ele dá um tapinha nas costas, e essa mesma mão que ele deu um tapinha nas costas é a mesma mão que ele vai cumprimentar outros hipócritas e levantar contra o seu líder para tirar ele da igreja, para expulsar ele da igreja, levantar falso testemunho no ministério, na diretoria, para que eles vão lá e arrancam ele. Os hipócritas serão punidos severamente. Os hipócritas serão punidos pelo Senhor. Então você não pode ser hipócrita. Se você está sendo hipócrita até hoje, ouça essa mensagem de Deus e muda de comportamento, muda de atitude, muda de compromisso. Você não pode ser hipócrita. Todo hipócrita é manhoso, todo hipócrita é cínico, todo hipócrita é crítico, é zombador, é destruidor de vidas. O Salmo 35, versículo 16, a Bíblia ela é bem clara. O Salmo 35, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: com hipócritas, zombadores nas festas, rangi os dentes contra mim. Esse é o teor da Bíblia contra os hipócritas. É isso que eles fazem. Todo hipócrita é zombador, é crítico e é destruidor de vidas. Todo hipócrita é desleal. Todo hipócrita é falante. Todo hipócrita é destruidor de vidas. Provérbios, está aqui, Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11. E o versículo 9 diz assim a palavra do Senhor: e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais, a sua descendência, terra que mana leite e mel. Ou seja, me perdoe, irmão, o texto bíblico não é esse não, eu coloquei errado aqui. Provérbios capítulo 9, Provérbios capítulo 11, Provérbios capítulo 11, versículo 9, diz assim: o hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. O hipócrita, Provérbios 11, 9, o hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Então, querido, o hipócrita com a boca destrói o seu próximo. Toda vez que um irmão está falando mal do outro, está criticando o outro, está zombando o outro, ele está sendo tomado pelo espírito de hipocrisia. Sai fora dessas pessoas. Sai fora dessas qualidades de irmãos. Sai fora desse tipo de pessoa, porque vai te fazer mal. Deus está falando contigo, querido. Todo hipócrita é mentiroso. Todo hipócrita é falso. Vários hipócritas têm o hábito de beijar o líder. Alguns até melosamente dizem: meu pastor, meu pastorzão, meu pastorzinho. Mas fica desconfiado dessas pessoas. Os que mais são melosos são os mais hipócritas. Sai fora. Que o espírito de hipocrisia seja repreendido da sua vida em nome de Jesus. Que o espírito de hipocrisia seja repreendido da sua casa em nome de Jesus. Seja repreendido da sua família em nome de Jesus.
que o espírito da hipocrisia seja repreendido no seu ministério, para que você cresça e seja feliz. Todo hipócrita tem duplicidade de palavras e de atos. Diz uma coisa enquanto está pensando em outra. Marcos capítulo 7, versículo 6, Jesus disse, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. O seu coração, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Assim são os hipócritas dentro da igreja. Honra com os lábios, mas o coração está longe. Dá uma de santidade, mas no coração não tem santidade. Dá uma que ama, mas não tem amor no coração. Dá uma que é bom, mas não evangeliza mais, não faz missões, não fala, não contribui, não é fiel. Hipócritas serão combatidos e se não converterem vão para o inferno. Como identificar um hipócrita? Irmão, se a hipocrisia é enfermidade entre os membros da igreja, entre os ministros a hipocrisia é veneno letal. E eu sou pastor e te falo uma coisa, o que tem de ministro contaminado com esse espírito da hipocrisia não está escrito, é muitos, e se não converter vão para o inferno. Está cheio de hipócrita no púlpito, nos púlpitos das igrejas, nos ministérios, nos corpos diaconal, nos corpos de presbítero, de evangelista, pastor, está cheio de hipócrita. Como identificar os hipócritas? Jesus declarou em Mateus capítulo 6, versículo 2, que eles gostam de tocar trombetas em função das esmolas que dão. Eles querem nas sinagogas, estar nos primeiros lugares, quer nas ruas, são loucos por aplausos dos homens humanos, visto que serem famintos e inveterados, têm uma insaciável fome de glória. Eles querem ser vistos a qualquer custo. Eles querem crescer matando, passando rodo nos companheiros, entregando os companheiros, difamando os companheiros. Esses são os hipócritas, mas eles não vão crescer. Se eles crescerem, o Senhor derrubará eles. Os hipócritas amam os holofotes, não podem viver das manchetes. É isto que entendemos quando lemos Mateus capítulo 6, versículo 4. Para eles, ora abaixo, não vale a pena, porque os gravadores não registram a beleza de seus discursos para o infinito. Aleluia. As esquinas das ruas são o local preferido para que a montagem de seus palcos sejam vistas, pois a multidão que passa precisa depois fazer seus adocicados comentários nas redes sociais, nos Twitter, nos Facebook, nos Instagrams da vida. Como não jejuam para Deus, precisam do reconhecimento da congregação. Isto posto, são caprichosos na apresentação visual de um rosto entristecido, cheio de remela, para mostrar que estão jejuando, boca fedendo, adornado pela maquiagem de uma falsa piedade. Parece às vezes que perderam filhos na guerra, ou irmãos no incêndio, de tão triste que se mostram, porque querem mostrar que estão jejuando a qualquer custo. Na verdade, perderam a si mesmos. Não esqueça a marca registrada dessa matilha para serem vistos pelos homens. Os hipócritas gostam de aprender. Não gostam de aprender. Os hipócritas não gostam de aprender. Não. Ao contrário, tentam especializar-se em poucos temas e fazem deles os ícones da sua vida. E vão a todos os lugares fazendo perguntas unicamente sobre aquilo que julgam saber, a fim de aparecerem sábios. Você conhece essa turma? O camarada não conhece quase nada, ele só especializa nos teminhas lá e começa a questionar todo mundo só naqueles temas que ele acha saber.
interrogam todo mundo, querem humilhar. Uma plataforma ideal para eles, classes da escola bíblica dominical, mas também em outras reuniões, como cultos nos lares, etc, etc. Está cheio de hipócrita em nossos cultos, em nossas escolas bíblicas. Foi assim desde os tempos de Jesus. A Bíblia diz aqui, Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, olha o que diz aqui, Mateus 22, 18, Mateus capítulo 22, versículo 18, diz assim: Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Os hipócritas gostam de experimentar, gente. Jesus não chamou de irmãos, nem de discípulos, nem de coitados, nem de servos. Jesus chamou-os de hipócritas. Essa é a sua verdadeira identidade. Grave isso, escreve isso. Jesus não os chamou de irmãos, nem de servos, nem de discípulos, nem de coitados, nem de servos. Jesus os chamou de hipócritas. É desse jeito. Então, meu irmão, os hipócritas têm que ser combatidos, têm que ser repreendidos, porque eles não poupam ninguém. Mas existem alguns favoritos, como as viúvas. Novamente, é Jesus quem declara: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sob o pretexto fazeis longas orações, por isso recebereis maior condenação. Mateus capítulo 23, versículo 14. Então, fuja dos hipócritas, sai fora dos hipócritas. O cuidado que os hipócritas manifestam pela aparência das coisas aproxima-se do fanatismo. São legalistas. Para eles o melhor do culto é a liturgia. São escravos da formalidade e críticos, mordazes do sobrenatural. Todo hipócrita abomina o sobrenatural. Você vê um crente começar a abominar demais língua estranha, abominar demais o poder pentecostal, o poder do Espírito Santo, o movimento, o agitar da igreja. Sai fora que ele está tomado de um espírito de hipocrisia. Já se entregou à carnalidade, está fanático à carne. Essa voraz paixão pelo exterior, porque os hipócritas, eles são apaixonados pelo exterior. Anulou toda a visão do interior, do realmente sagrado, do profundamente espiritual. Eles se julgam saber tudo e não sabem nada. São ridículos os hipócritas. Recordemos as palavras do mestre: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Mateus capítulo 23, versículo 25. Foi Jesus que falou. Os hipócritas, eles se preocupam mais com o exterior do que com o interior. E como tem nas igrejas hipócritas, e como tem nos púlpitos hipócritas. Existe uma grande aproximação entre hipócritas e cemitério. Hipócritas são espiritualmente mortos. Cemitério é lugar de mortos. Cemitério é lugar de sepulcros. Hipócritas, declarou Jesus, são semelhantes a sepulcros caiados, por fora belos, por fora bonitos, por fora adornados, mas por dentro podre, fedorento, catinguento. Existem cemitérios que encantam pelo visual exterior, mas todos sabemos o que existe lá por dentro. Exatamente assim são os hipócritas, sepulcro caiado. Mateus capítulo 23, versículo 27. Mais uma vez o mestre fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Mateus 23, 27. Querido irmão, o ano de 2016 está se findando, está acabando. Mas ainda é tempo de colocar as coisas no lugar. Ainda há tempo de você expulsar e repreender esse espírito de hipocrisia da sua vida, da sua casa, do seu ministério.
Mateus capítulo 24, versículos 50 e 51, a Bíblia nos adverte: deixemos os hipócritas onde devem ficar, porque introduzi-los no sagrado ministério? Por que lhes oferecer cargos e posições, como se isto pudesse transformar suas vidas? Ocas! Como fazer de um hipócrita um pastor, se Jesus afirmou que eles não entrarão no céu? Mateus 24, versículos 50 e 51, diz que os hipócritas não entrarão no céu. É mais sério do que você pensa. Queira o Senhor Jesus conceder-nos a tríplice graça: primeiro, de abominarmos; segundo, de condenarmos; e terceiro, de nos defendermos dos hipócritas. Eu desejo para você um ano de 2017 diferente, cheio de poder de Deus, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de sinceridade. Cheio de sinceridade. Você precisa viver uma vida cristã cheia de verdade, cheia de sinceridade. Tem muita gente vivendo de mentira. Provérbios capítulo 10, versículo 9 diz assim: o que anda em sinceridade, anda seguro, mas o que perverte o seu caminho será descoberto. Querido, que você possa repreender e expulsar todo espírito de hipocrisia do seu caminho, da sua vida, da sua família, da sua casa e do seu ministério, porque os hipócritas não entrarão no céu, disse Jesus. Essa é a palavra do Senhor para a sua alma, para a sua vida, para o seu deleite, para o seu crescimento. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fala melhor e mais poderosamente dentro do seu ser, dentro da sua mente, dentro da sua alma. Que Deus te abençoe. Abraço!